Mês de julho já na beirinha, né? A gente está aqui no finalzinho de junho, então é um tempo da gente fazer uma análise de como foi, se a gente conseguiu evoluir nas questões aí de amor, de relacionamento, de harmonia, de família, de responsabilidade, da casa, dos amigos, de relacionamento, entender, né, em que ponto estamos, se a gente conseguiu fazer alguma coisa para se sentir um pouco melhor, se sentir avançando aí nesse campo, ver qual que foi o saldo e lembrando que qualquer avanço que você tenha tido, ainda que não esteja no lugar ideal que você adoraria, né? Qualquer avanço importa e tudo vem no tempo certo, né? Então, é um tempo da gente analisar como é que foi o mês de junho, como é que a gente caminhou nessa área, né? Principalmente. E agora a gente já entra aí de olho em julho, né? Com essa vibração de julho, que é o mês 7. O 7 é tido como um número cabalístico, mas para mim, né, que estudo numerologia cabalística, todos os números são cabalísticos. Mas o 7 ele tem realmente uma vibração mais espiritualizada, mais profunda, mais seletiva, mais analítica. Então o 7 ele fala muito de espiritualidade, do divino, da fé. Então isso tudo vai estar muito forte. Também fala de uma busca interior. É um mês muito favorável para quem está nos processos aí de autoconhecimento, de terapia. Também muito favorável para os estudos de uma forma geral. É, ele é um mês que a gente está mais concentrado, assim, está mais focado, né, nessas questões de estudo, de aprendizado. Então, tudo que tiver relação com isso vai estar bem fortalecido nesse mês. O 7 ele tem uma característica de ser muito seletivo e isso é bem interessante porque é um momento de mais introspecção, de mais análise, né? Depois de tudo que passou até agora no ano, é aquele momento que você vai dar aquela ver o saldo, sabe? O saldo para você, né? Como está para você agora? Então, assim, é um momento de muita análise, de muito aprofundamento. Para quem tem vontade realmente de avançar no campo do autoconhecimento, eu recomendo muito, porque tá muito bom, né? Para quem quer fazer mapa numerológico, que é um aprofundamento bastante forte aí no autoconhecimento, ou qualquer outro tipo de terapia, de ferramenta, né, que você vai usar para o autoconhecimento, é muito interessante. Cabala do nome também, para quem já fez seu mapa e ainda não fez a cabala do nome, são ferramentas que vão ajudar muito nesse processo de autoconhecimento, que nesse mês de julho está muito forte, muito favorável, né, porque vem com essa vibração aí do 7. A gente tem que ficar atento, né? Falei das coisas que estão favoráveis, mas a gente tem que ficar atento também aos desafios. Então, uma tendência a isolamento, reclusão, uma dificuldade de confiar nas pessoas, um excesso de introspecção pode acabar gerando aí uma solidão, uma necessidade de aprender e lidar com os medos e a insegurança. Então é aquela hora que a gente vai ter que lidar com as nossas questões, né? Isso para quem quer avançar no campo do autoconhecimento é excelente. O que não quer dizer que não vá doer, né, gente? Porque a gente fala do autoconhecimento, que é um trabalho muito bonito, mas ele muitas vezes ele vem com dor, né? A gente lidar com questões que a gente não estava querendo lidar. Mas a gente só consegue resolver as coisas quando a gente identifica e aceita que tem aquela questão para resolver. Enquanto a gente negar algum problema, não reconhecer que tem aquela questão para evoluir, a cura também não chega, né? Então a gente primeiro reconhecer, né? A primeira parte, reconhecer, aceitar, para depois sim cuidar, né? Dessa cura, de melhorar essa questão é muito importante. Falando um pouquinho do que a gente tem que ficar atento com relação à sombra, aos bloqueios.
Eu falei muito de recolhimento, mas a gente tem que ficar muito preocupado com isolamento social. Então, uma coisa é a gente se recolher para estudar, para aprofundar, para entender melhor. Outra coisa é você se isolar socialmente. É diferente. Então, isolamento a gente precisa de tentar evitar, né? Essa coisa do perfeccionismo exagerado a gente tem que evitar. Um excesso de crítica, né? Porque a gente tende a estar mais com um olhar mais crítico para as coisas. Então vamos pegar leve, tá? Outras características aí que a gente tem do lado exagerado, do lado sombra, é uma negação da fé, um ceticismo. 7 é um número muito espiritualizado, embora ele seja um número de quem estuda muito, ele pode também estar ligado à ciência. Ele também é um número muito espiritualizado, está muito ligado à fé. No lado do excesso, do exagero, pode haver uma negação dessa espiritualidade, uma negação da fé, um ceticismo, um bloqueio mesmo da espiritualidade, o que não é o que se espera, né, do 7. O 7 espera uma pessoa uma vibração que aprofunde, que estude, né, que fortaleça aí com a espiritualidade. Um outro aspecto também para a gente observar como sendo um aspecto da sombra é uma tendência a vícios, assim. O 7, né, como vibração original, ele normalmente é aquela pessoa que ele precisa de vez em quando se recolher para fazer as suas análises, seus estudos, e muitas vezes, quando não está tudo bem, esse recolhimento é saudável, é normal de acontecer, mas muitas vezes, quando não está tudo tão bem assim, esse recolhimento pode acabar sendo uma fuga da realidade. E muitas vezes a gente tem que dar atenção porque tem uma tendência a vícios e muitas pessoas vão em busca de droga, de álcool, de comida, né, enfim, vários tipos de vício, em função para fugir da realidade, jogos, né, joguinhos eletrônicos, para fugir da realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mês de julho é um mês que está muito, que isso também está em alta, tá? A gente tem que ficar atento. Bom, a gente aqui no Brasil está no inverno, né? Mas eu não estou falando só para quem está no Brasil, eu atendo gente de todos os lugares aí, né? Do mundo afora, então muita gente está, inclusive no verão, mas a gente que está aqui no inverno no Brasil é até mais fácil esse recolhimento, né? Porque está mais friozinho, então a gente tem uma tendência a querer mesmo se recolher. Então a gente tem que tomar um cuidado para não ficar muito isolado mesmo. Mas ao mesmo tempo, aceitar essa vontade também desse recolhimento, se o objetivo desse recolhimento for um estudo mesmo, tanto assim, de alguma coisa que você precisa de estudar, quanto de uma ampliação dessa consciência superior, tanto de autoconhecimento. Sabe aquele momento que você vai parar para analisar a situação? Então, esse mês 7 é um mês excelente para a gente fazer esse balanço, assim, sabe? Vamos analisar, vamos ver o que a gente passou até então. A gente acabou de passar o mês 6, né? Tá passando aí, acabando, mas a gente teve aí muitas histórias, né, com relação à família, relacionamento, para a gente também analisar. Então, foi um primeiro semestre com bastante elementos para a gente agora, no mês 7, dar uma, sabe, assim, parar, analisar e estudar. Como é que eu tô agora? Como é que estão as minhas questões? O que eu preciso focar, né, aqui nessa segunda metade que começa agora? O que eu tenho que cortar? Sabe, aproveita esse momento para fazer essa análise. No mês 7 é muito bom para isso, tá? Teve uma pessoa que fez um comentário falando que está no seu ano pessoal 7, né? E que eu mencionei lá no vídeo que eu falo sobre os anos pessoais, que não adianta correr atrás do dinheiro, né, para quem está no ano pessoal 7, porque não vai dar muito certo. E realmente o 7 não tem essa vibração do material, ele é muito forte no lado espiritual, nessa sabedoria, nesse autoconhecimento. Porém,
Esse mês de julho de 2026, que é o ano 1, esse mês de julho, ele pega uma vibração do 8, tá? Então, para quem também está preocupado com as questões materiais, acaba que é um alento aí. Agora, a gente tem que entender o que é essa vibração, né, do 8 dentro do contexto do 7. Tudo que você for fazer com relação ao financeiro, com relação ao dinheiro, com o lado material, precisa ser muito profundamente analisado. A sabedoria está entre a gente entender em qual momento a gente está. Então, se eu estou em julho, no mês 7, por mais que ele pegue a vibração aí do 1, né? E dentro dessa vibração do mês, ele pega essa vibração do 8, mas eu estou dentro do mês de julho. O mês de julho é 7. Então, ele pede que tudo que a gente faça seja muito bem estudado. Então, se eu quero dar um passo nesse campo aí do lado material, de realização, de administração, de negócio, do financeiro, tem que ser muito bem estudado. Aí sim, né, as coisas tendem a dar certo. Mas lembrando que o foco principal aqui é o crescimento, é esse estudo, é essa evolução. Então eu convido, né, para a gente fazer essa análise. Nas próximas semanas a gente vai falar mais objetivamente aí do 7 no dia a dia. Mas hoje, só para a gente entender um pouquinho dessa vibração que chega e se despedir de junho, aproveita já para começar, até para se preparar para as próximas semanas, a fazer. Vamos fazer hoje, né? Que tal? Nada melhor do que a gente encerrar aí o mês de junho, fazendo essa análise, mas vamos analisar todos os meses até então. Como é que eu estou aqui em 2026, né? Vamos fazer essa análise assim. E vamos pensando, né? Como estão os meus objetivos, o que eu tracei de meta, o que eu desejei, como é que está isso? Você consegue ver que você andou um pouquinho? Não, ainda está parado? Eu posso avançar um pouquinho? Não consegui fazer muita coisa, sabe? Então, assim, vamos aproveitar agora, se fizer isso no dia de hoje, vai ser excelente, porque aí a gente pega o fechamento de junho e já enxergando julho, já entra julho com um planejamento já mais avançado, que aí nas próximas semanas a gente vai entender um pouco mais a vibração aí para cada área da vida, tá? Então hoje a ideia era um vídeo mais rapidinho mesmo, mas tem para casa, né? Então o dever de casa vai ser esse. Pega um papel de preferência. Eu adoro escrever a lápis, mas fiquem à vontade e façam essa análise. Como é que foi o mês 6, como é que foi o 5, 4, 3, né, esse primeiro semestre, como é que tá essas questões que eu estou desejando, que eu estou traçando, o que eu quero, o que eu já sei que eu não quero mais, estou conseguindo me afastar do que eu não quero mais, estou conseguindo me aproximar do que eu dou valor, né, do que eu quero que cresça. Escreve, tá? Então hoje o para casa de vocês, o dever de casa é fazer essa análise mesmo no papel para você ter isso e ler depois, tá? Isso vai ser um documento bem importante aí nessa metade agora do ano. A gente está iniciando o segundo semestre, então vai ser super importante esse balanço de agora, tá? No mais, eu queria agradecer você que está acompanhando aqui semana a semana. Para você que está conseguindo hypar o vídeo, eu agradeço muito, curtir, se inscrever, né? Tem muita gente que vem ver os vídeos, mas ainda não se inscreveu. A sua inscrição é super importante para incentivar, né, mesmo, e para tornar o canal mais conhecido, para tornar esse assunto mais conhecido. O meu desejo é que a numerologia cabalística seja assunto de esquina, assim, que todo mundo fique conversando por aí, tá? Então, muito obrigada. Eu sou Nanda Pereira, numeróloga cabalista, falando de autoconhecimento e numerologia. Estou aqui toda semana, cada dia abordando um pouquinho da vibração que a gente está vivendo no momento. Muito obrigada. Até mais.